Presidente Trump estende o prazo de venda do TikTok nos Estados Unidos em 75 dias. Motorista de van é preso na Flórida acusado de tráfico de imigrantes. China responde aos Estados Unidos com tarifas adicionais de 34%, além de restrições. E a reação de líderes latinos a tarifas do governo Trump. O Brasil News começa agora. Boa noite. O presidente Donald Trump estendeu para mais 75 dias o prazo para a venda do TikTok aqui nos Estados Unidos. Trump usou a rede social Truth nesta sexta-feira para fazer o anúncio de uma ordem executiva com ampliação do prazo para a venda do aplicativo para um comprador nos Estados Unidos. O presidente escreveu que o governo tem trabalhado duro para, abre aspas, salvar o TikTok. Fecha aspas. Em outro trecho da mesma postagem, Trump diz esperar continuar trabalhando com a China, que, segundo ele, abre aspas, não está muito feliz com nossas tarifas recíprocas, necessárias para um comércio justo e equilibrado entre a China e os Estados Unidos. Fecha aspas. E nesta sexta-feira, a China anunciou uma série de contramedidas às tarifas impostas ao país pelo presidente Trump. A resposta de Pequim inclui tarifas adicionais de 34% sobre todos os produtos norte-americanos e restrições à exportação de algumas terras raras, incluindo metais utilizados, por exemplo, em ressonâncias magnéticas, dispositivos elétricos e lasers. Segundo o Ministério das Finanças chinês, as taxas adicionais serão adotadas a partir do dia 10 de abril e as restrições já estão valendo. Na quarta-feira, o presidente Donald Trump anunciou uma taxa de 34% sobre a China, além dos 20% que ele já havia adotado este ano, elevando o total de novas tarifas para 54%. Na Flórida, o motorista de uma van foi preso pela patrulha rodoviária por tráfico de imigrantes. Ele também estava ilegal no país. A repórter Lorena Gomes tem as informações. A prisão aconteceu durante uma abordagem de trânsito feita pela Patrulha Rodoviária da Flórida. Os policiais pararam um veículo do condado de Sumter por uma infração de trânsito. Mas as investigações apontaram que o motorista traficava imigrantes ilegais para o estado. Ele também está ilegal no país. Além de facilitar a entrada de imigrantes ilegais, o homem foi acusado de dirigir com uma carteira de habilitação não válida. Os 2 passageiros que estavam com ele também foram presos, mas pela lei estadual de reentrada ilegal de estrangeiros não autorizados. E o vice-xerife do condado de Walton foi morto durante uma troca de tiros em frente a uma loja em Mossy Head. William May não deveria estar trabalhando na quarta-feira, mas se ofereceu para prestar assistência. Na última ocorrência do dia, ele foi chamado para atender uma denúncia de perturbação em uma loja. Relatos da ocorrência dão conta que, ao chegar no local, o policial discutiu com o suspeito e que, ao saírem do estabelecimento, o homem sacou uma arma e disparou contra o agente. May estava com colete à prova de bala, mas um dos disparos foi fatal. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O caso repercutiu nas redes sociais. A morte de May foi lamentada por vários órgãos. A polícia do condado de Orange disse que os pensamentos estão com a família de May e todos do condado de Walton. O governador Ron DeSantis também se pronunciou. Ele disse que ele e a primeira-dama do estado estão profundamente tristes com a morte do vice-xerife e que ele morreu como um herói protegendo os outros. E um homem foi preso pela polícia do condado de Orange pela morte de uma mulher ocorrida em janeiro do ano passado. O departamento divulgou um vídeo nas redes sociais mostrando a prisão de Saul Rain Jr., de 32 anos, mais de um ano depois do crime. Os detalhes de como o suspeito foi encontrado não foram divulgados. Na época do crime, Rain Jr. tinha um relacionamento abusivo com a vítima, Porsche Streeter, de 30 anos. Segundo a polícia, ele e o primo Benjamin Garmon, que já está preso,
Planejaram o crime e fingiram se tratar de uma invasão de propriedade. A mulher foi assassinada a tiros enquanto dormia com os filhos de 1, 2 e 10 anos. As crianças não ficaram feridas. Para simular a invasão, Benjamin atirou no braço de Randy Jr. antes dele supostamente pedir ajuda aos vizinhos. A polícia acredita que ele atirou na namorada por não ter conseguido a custódia total dos filhos e por ela supostamente esconder dinheiro dele. E um avião de pequeno porte fez um pouso forçado na tarde da quinta-feira no Aeroporto Internacional de Sanford. Segundo testemunhas, a aeronave pousou na grama e tentou decolar novamente, mas teria caído. Várias viaturas de emergência foram vistas cercando o avião. As informações dão conta de que o piloto foi levado para um hospital. O estado de saúde dele não foi divulgado. Uma investigação deve apurar as causas do acidente. E uma empresa está oferecendo uma espécie de enterro espacial. O cliente pode pagar para enviar os restos cremados de entes queridos para a órbita. A empresa com sede na Flórida Central foi fundada pelo ex-gerente da Blue Origin, Ryan Mitchell, pensando em uma alternativa de baixo custo para as famílias. Ele criou uma espécie de enterro espacial. O serviço consiste em enviar uma pequena porção das cinzas de um ente querido ou animal de estimação para o espaço. O satélite que transportará os restos mortais deve permanecer em órbita por 25 anos antes de queimar na atmosfera. O conceito de enviar cinzas para o espaço já existe há algum tempo, mas gira em torno de $2.500. A ideia de Mitchell é oferecer uma opção mais acessível por apenas $249. Embora o serviço já esteja disponível para pré-registro, ainda não se sabe quando o primeiro lançamento acontecerá, nem como será a logística. A seguir, no Brasil, o STJ mantém multa de R$86 milhões contra a empresa Vale, no caso Brumadinho. E ainda as notícias internacionais. Até já! Mimoso traz para sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. Atenção, Newark, região de Nova York. Apresentamos a barbearia Barbie D, no coração do Ironbound, número 70 da Congress Street. Aqui você encontra cortes impecáveis, barbas bem alinhadas e um atendimento de primeira. É hora de renovar o visual. Na Barbie D, você sai estiloso e confiante. Barbearia Barbie D, onde o estilo encontra a excelência. Aberto todos os dias, venha nos visitar hoje mesmo. Barbie D, porque você merece o melhor. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse nesta sexta-feira em Bruxelas que os Estados Unidos saberão em questão de semanas, não meses, se a Rússia leva a sério a paz com a Ucrânia. Vamos ouvir um trecho do que ele disse. The Russians know our position in terms of wanting to end the war.
And we will know from their answers very soon whether they are serious about proceeding with real peace or whether this is a delay tactic. It's a delay tactic. The president's not interested in that. If this is dragging things out, President Trump's not going to fall into the trap of endless negotiations about negotiations. Veja agora as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. E a morte de um paciente de 73 anos no Hospital do Servidor Público Estadual em São Paulo está sendo investigada. Autoridades de saúde suspeitam que pode estar relacionada a um superfungo, um fungo raro que foi identificado pela primeira vez aqui no Brasil. Além deste caso, desde o início do ano até agora, o hospital já identificou outros 14 positivos de indivíduos colonizados, ou seja, quando há presença do agente no corpo, porém não é ativado. Um caso de infecção também foi registrado e o paciente está em tratamento. A Vigilância Sanitária, Anvisa, tem acompanhado a situação. Coletas mensais vão ser realizadas para análise do cenário da disseminação do fungo. O hospital afirma ter adotado todas as medidas de controle e segurança para que outras pessoas não sejam infectadas. E por votação unânime, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu manter a multa de mais de 86 milhões de reais à empresa Vale S.A., devido a falhas na fiscalização da barragem que rompeu em Brumadinho, Minas Gerais. A decisão foi tomada na quinta-feira. A multa foi aplicada em agosto de 2022 pela Controladoria Geral da União, a CGU, por entender que a mineradora teria obstruído a fiscalização da Agência Nacional de Mineração e colocado informações falsas no Sistema Integrado de Gestão de Segurança de Barragens de Mineração, o que dificultou o trabalho da autarquia. A barragem de Brumadinho rompeu em janeiro de 2019, atingiu 26 cidades e deixou mais de 200 pessoas mortas. Mais de 300 quilômetros do rio Paraupeba também foram contaminados com lama de rejeitos de mineração. E a Polícia Federal prendeu um ex-diretor de uma escola rural suspeito de desviar materiais escolares, furtar dinheiro de merenda e falsificar documentos. A prisão ocorreu na cidade de Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, na quinta-feira. Na casa dele, a polícia apreendeu caixas de som, ventiladores, brinquedos e dinheiro. Outros 2 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela mesma operação no estado de Minas Gerais. As investigações iniciaram após uma denúncia. Segundo a PF, o antigo diretor e outros investigados criavam empresas fictícias para conseguir contrato com a prefeitura local e, com isso, desviar materiais escolares. Os investigados devem responder pelos crimes de falsificação de documento público e contra a administração pública. E um tremor de terra foi registrado na madrugada de quinta-feira pelas estações da Rede Sismográficas Brasileira em Paraupebas, no interior do Pará, e chegou a ser sentido pelos moradores da cidade. O Observatório Nacional e o Centro de Sismologia da USP analisaram o evento. O abalo sísmico foi de magnitude de 4,3 na escala Richter. Segundo o indicador, o tremor é perceptível nesses casos, mas com baixa possibilidade de danos graves. Mesmo moderado, o abalo é considerado o maior na história. E esta foi a 4ª vez no ano que o Observatório Nacional registra tremores no Pará. Os outros 3 foram todos registrados no mês de janeiro, com magnitudes de até 2,9. E o Brasil foi citado pela Casa Branca após anúncio de tarifaço. Confira. E o Brasil foi citado pela Casa Branca nesta semana após o presidente Trump anunciar as temidas tarifas globais. Segundo a Casa Branca, o Brasil é um dos que mais sufocam a economia norte-americana, já que restringe o acesso ao mercado para exportadores dos Estados Unidos. A publicação oficial ainda citou o Brasil em outras 2 vezes. Uma para afirmar que o país é uma das nações que mais tem se aproveitado dos norte-americanos por conta de tarifas sobre o etanol. E a última para dizer que o governo brasileiro pratica taxas tarifárias mais altas que as dos Estados Unidos. O Brasil ficou no grupo dos 113 países que foram atingidos com a menor taxa adotada pelo governo Trump, na casa de 10%. E os líderes da América Latina reagiram às tarifas anunciadas pelo presidente Trump a produtos importados pelos Estados Unidos.
O presidente Lula diz que qualquer medida de reciprocidade será baseada em um projeto de lei aprovado pelo Congresso na quarta-feira. Defendemos o multilateralismo e o livre comércio e responderemos a qualquer tentativa de impor um protecionismo que não cabe mais hoje no mundo. Já a presidente mexicana comemorou o tratamento tarifário que o país recebeu sob o acordo que mantém com o Canadá e os Estados Unidos. Y eso es bueno para el país. Aunque algunos no quieran reconocerlo, pues tiene que ver con la buena relación que hemos construido. O ministro da Economia do México também elogiou a notícia como uma grande conquista, já que o país envia 80% das exportações para os Estados Unidos. Da Índia, o presidente chileno falou sobre o assunto. O país está na lista do patamar mais baixo de tarifas, de 10%. Quero dizer, como presidente da República de Chile, que lamento esta medida unilateral y que tenemos a todos nuestros equipos trabajando para analizar las consecuencias de esta medida, que, como señalaba anteriormente, afecta a 97 países. O mesmo expressou o porta-voz do governo argentino, enquanto o presidente Javier Milei está nos Estados Unidos. Claramente, el que nos hayan impuesto los aranceles más bajos, sí, por supuesto que es un motivo de satisfacción, porque, por supuesto, uno no puede... A Argentina espera fortalecer a relação com os Estados Unidos e estabelecer um acordo de livre comércio. Veja agora a cotação do dólar frente ao real, que deu um salto de 3,72% apenas de ontem para hoje. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite e um ótimo fim de semana.